Vamos lá. O Jean perguntando pra gente, contra o Curitiba vai ser reserva? Vai ser reserva ou vai ser titular ou time misto contra o Curitiba? Hein? Lembrando que o jogo é quarta-feira, era pra ser quinta-feira, né? Aí eles anteciparam porque havia uma hipótese grande que o Curitiba ia fazer a final do Campeonato Paranaense, acabou de não fazer, foi eliminado, tanto o Curitiba quanto o Atlético Paranaense, mas foi bom pro São Paulo, né? Porque o São Paulo aí tem um espaço bom aí, né? Entre o jogo deste sábado para quarta-feira, né? E também não é uma viagem longa, e também agora para voltar para São Paulo para pegar o Palmeiras, né? O que vocês acham? Eu duvido que o Crespo vai com time reserva. Eu acho que no máximo ele vai com time misto. Analisando os jogadores ali, o desgaste, né, de cada jogador, ele pode ir com time misto. Mas eu duvido que ele hoje vai abrir mão desse começo de Campeonato Brasileiro para depois sofrer no final. Eu duvido. Eu concordo com você. Eu acho que time reserva mesmo, a maioria reserva, só na Sul-Americana, naqueles jogos longe lá, que ainda a gente nem sabe que vai ter. Né, Marcão? Qual que é a tua expectativa para esse jogo contra o Curitiba, Marcão? A gente precisa de ponto aí, hein? Pelo menos somar um, né? Mas dá pra ir atrás de uma vitória, hein? Com certeza. A começar esse campeonato, né? A gente já ganhamos do Flamengo, empatamos fora com o Santos, que foi um bom ponto, apesar do Santos ser o único ponto do Santos no campeonato, né? Uhum. Então parece que a gente foi o único que não ganhou do Santos, né? E depois uma vitória contra o Grêmio, uma boa vitória contra o Grêmio. Então, acho que a gente tem aí como sequência o Curitiba, no Couto Pereira, depois temos a Chapecoense, né, em São Paulo. Então é hora de botar pelo menos mais 4 pontos aí na gaveta, né? Rapidinho, se colocar 4 pontos, mas tem um torcedor ali que até falou do Cauli. São partidas para colocar alguns jogadores como o Cauli, logicamente, mas ir com o time totalmente reserva, eu duvido que isso vai acontecer. Perdão, Marco. Imagina. Em relação aí também ao que o Perrone falou, concordo plenamente. Eu acho que o Curitiba, né, hoje ele tá na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem 4 pontos. Dá pro São Paulo tentar pontuar lá em Curitiba sim, quem sabe até com uma vitória. Né, eu concordo em relação ao que o Gresso falou, tipo, se tiver algum jogador muito desgastado, não sei se, por exemplo, o Danielzinho, por ter sido substituído já pelo Pablo Maia, né, no meio do segundo tempo ali contra o Bragantino, pode ser um jogador preservado, né, vem numa sequência grande de jogos, ele é um cara que se movimenta bastante durante o jogo, então numa dessa aí pode pintar algumas possibilidades ali de atletas que não estavam sendo tão utilizados assim para começar a partida, mas de uma forma geral é um jogo que é importante para o São Paulo para tentar pontuar. Eu acho que nesse começo de Campeonato Brasileiro, até pela sequência que você falou, depois pegando o Chapecoense, dá para o São Paulo se manter nas cabeças ali do campeonato sim, Perrone. A coisa mais importante, e a gente deixou passar batido uma coisa que eu acho super importante, hein? Nenhuma lesão até agora, a não ser essa pancada do Bobadilha, que nem foi uma coisa muito grave, né? Ele ficou 2 jogos fora, se eu não me engano, né? Não teve nada grave, mas assim... Acho que foi um jogo até. Não, acho que foi 2. Foram acho 2 que, jogos? ele saiu contra o Grêmio, né? Aí contra a Ponte Preta ele não jogou, né? Aí saiu contra o Grêmio. Contra o Primavera ele saiu. Acho que foi a pancada no Primavera. Aí eu acho que ele não jogou contra o Grêmio e não jogou contra a Ponte, pelo que eu lembro. E o André Silva também aí já tá treinando com o grupo, então alarga mais o elenco do São Paulo, né? Exato. Vamos lá, vamos mais para os nossos participantes aí, os nossos seguidores. O J. Vitor tá falando, não acham que o meio campo com esses 3 fica pouco combativo e dá muito espaço? Eu sou o contrário, cara. Eu acho que os três jogadores, eles têm características de marcação. O Bobadilha, até o próprio Marcos Antônio, cara, ele tem uma característica boa de marcação também. Não é aquele jogador que só ataca, que só joga com a bola. Eu acho que, diferente do que você pensa aí, J. Vitor, eu acho que dá um bom combate, sim. Tanto é que quando a gente coloca o jogador de marcação, que é o Pablo Maia, a equipe cai. Não é, Marcão? Assim, eu acho que quando entra o Pablo Maia, ele tem uma pegada mais forte do que esses jogadores aí que você falou, né? O Bobadilha, o Marcos Antônio, o próprio Danielzinho também. Mas perde um pouco dessa característica, que nem eu falei, tipo, você pega o Danielzinho, em muitos jogos ele começa ali como primeiro volante, mas ele aparece dentro da área para poder finalizar em vários. Então, você pega o Marcos Antônio jogando essa bola por cima, o próprio Bobadilha fazendo essa movimentação para abrir espaço também para quem vem de trás, no caso o Danielzinho, isso confunde demais a marcação do adversário. Então você pega esses jogadores que às vezes aparecem como elemento surpresa, isso costuma causar ali uma bagunça, né, no que diz respeito à parte defensiva aí do adversário que o São Paulo enfrenta. Em relação ao Pablo Maia, o grande problema do Pablo Maia hoje não é nem a dinâmica que ele não consegue dar em relação a esses atletas que vêm jogando, mas a má fase. Eu acho que tanto o Alisson quanto o Pablo Maia, que foram os volantes titulares na Copa do Brasil 2023, ali jogaram um grande futebol, aliás, os dois, esqueceram o futebol em 2023. Então, até por isso, eu acho que quando entra, né, o Pablo Maia ali, cai um pouco, né, essa movimentação aí, essa articulação que esse meio de campo do São Paulo consegue ter com esses 3 jogadores ali.
Olha aqui a discussão no nosso chat aqui. O Gilmar Lima tá falando que quarta-feira tem que ser força máxima, que é para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Felipe aqui deu um toque para você, Grécia, para você falar mais próximo do microfone. Tá um pouco baixo o teu som em comparação aos nossos. O Martan, ele fala que cavalaria no banco e time reserva, né? Botar os titulares no banco. O Jean tá falando André Silva, que tá falando que o André Silva voltou. O Eric tá falando, eu daria oportunidade para a molecada da base, sim, com o time misto, parece que é isso. O Fabiano falando, perguntando pro Gilmar aqui, né, o Gilmar Lima, se no Paulistão seria reserva, já que ele tá defendendo que tem que ter time titular na quarta-feira. Aí é que dá, aí é que tá, com a folga no domingo, né, trabalho regenerativo para os reservas nesse domingo, e agora treino hoje, treino na terça e a viagem para quarta-feira, e depois o regenerativo na quinta, treino na sexta, treino no sábado, não vai ter viagem agora, não dá para a gente colocar dois times muito próximos do que a gente viu contra o Red Bull Bragantino, tanto para o brasileiro quanto para a semifinal? Acho que dá, né? Não, com certeza. E é aquilo, o São Paulo esse ano ele tá sendo mais inteligente que o ano passado. O ano passado, eu vou fazer igual o Marcão, vou falar do último treinador. O São Paulo, a todo momento, ele usava os principais jogadores, não descansava esses jogadores, aí acabou que os jogadores mais experientes tiveram lesões, né? Esse ano o São Paulo tá fazendo diferente, tá rodando o time. Essa última partida mesmo, o São Paulo com 2-0, tira o Danielzinho, tirou o Marcos Antônio, o próprio Lucas, Luciano, que era um jogador que alguns anos atrás tinha problemas com lesões musculares. Então, assim, eu vejo o Crespo segurando muitos jogadores, e isso tá partindo, ao que parece, tá partindo do São Paulo. Tá partindo da parte médica do São Paulo de analisar as questões de desgaste dos jogadores e de segurar. Se é um jogo que precisa segurar contra o Curitiba, segura o jogador. Se não, o São Paulo precisa dos 3 pontos. A gente tá falando de um Campeonato Brasileiro muito difícil que o São Paulo vem sofrendo anos a anos nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo não pode sofrer novamente. E vamos lembrar, o São Paulo tá fora da Libertadores. Eu acho ridículo, e também tem a parte de dinheiro. O São Paulo perde muita grana. O São Paulo perde protagonismo estando fora da Libertadores. Isso não pode acontecer. O São Paulo tem que, sim, focar no Campeonato Brasileiro e o mais longe possível, não brigar pra cair novamente e tentar ir pra Libertadores.